Olá. A decisão do Senado acabou salvando o Supremo Tribunal Federal, embora tenha passado a impressão de que tenha salvado o senador Aécio Neves. Não foi bem assim. Muita gente, entre os senadores, não entendeu o que de fato estava em discussão e o que de fato deveria ser decidido na sessão que ocorreu ontem à tarde. Não se tratava de julgar a acusação que pesa sobre Aécio Neves, acusação gravíssima, fatos cabeludos imputados a ele. Mas caberá ao Supremo, que é o juiz que vai julgar o senador, decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. Aécio nem sequer foi ainda citado para responder ao processo e exercer o seu direito de defesa. Mas o Supremo, por iniciativa do ministro Edson Fachin, fez uma tolice, uma bobagem. Decretou o afastamento de Aécio do mandato de senador. Uma decisão totalmente ilegal, porque não tem amparo em lei. Em linguagem forense, em gíria de corredor de fórum, isso significa inovar. Só o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem criar leis em matéria processual. Então, o Supremo, ao decidir sobre o afastamento do senador Aécio Neves, acabou criando uma lei nova, acabou criando uma regra que não está na Constituição, que não está na lei, não está em parte alguma, e também acabou decretando de forma um tanto atabalhoada e unilateralmente a prisão preventiva do senador, disfarçada de um recolhimento noturno. Enfim, foi uma atrapalhada jurídica dos diabos. O próprio Supremo poderia ter reconsiderado a sua decisão anterior, e olhem que houve um empate no Supremo, 5 ministros votaram de um jeito, 5 ministros votaram de outro, cabendo à presidente Carmen Lúcia o voto de desempate. Mandou para o Senado a encrenca, ou seja, quem pariu o Mateus não quis embalá-lo, deixou que o Supremo resolvesse um problema que caberia... Aliás, deixou que o Senado resolvesse um problema que caberia ao Supremo ter resolvido. E o Senado votou, a meu ver, de maneira acertada. Muita gente não entendeu o que estava votando ali, como eu já disse. É interessante notar que os parlamentares moralistas, os fariseus de sempre, aqueles adeptos da moralidade a todo custo, e que colocam as regras da moral ordinária acima das regras do direito, votaram pela manutenção da decisão do Supremo que afastava Aécio do seu mandato. Foram, por exemplo, senadores Ana Amélia, Magno Malta, Ronaldo Caiado, Álvaro Dias, tudo gente da direita. É claro que a esquerda também votou pela manutenção da decisão, mas trata-se aí de um voto raivoso, de um voto vingativo e equivocado. Anteriormente, o próprio PT tinha se insurgido contra a decisão do Supremo e a criticado, porque era uma decisão que estava violando mandato parlamentar, que deveria ser sagrado, deveria ser inviolável. Mas o PT acabou voltando atrás, numa atitude de total incoerência. Votou para prejudicar Aécio por uma questão mais de vingança. É certo que Aécio, como eu já disse aqui, não é flor que se cheire. Eu não votei nele. Aécio foi o grande responsável por toda essa crise política que se instaurou no Brasil, quando, como mal perdedor, impugnou a vitória de Dilma Rousseff, tentando
tirar no tribunal o mandato que o povo concedeu a ela. Foi um dos agitadores a favor do impeachment contra Dilma Rousseff, o impeachment baseado em alegações temerárias, em fatos ridículos. Aécio foi um dos baluartes da deposição do senador Delcídio Amaral. Enfim, esse moço já aprontou poucas e boas na política brasileira. Eu não tenho por ele a menor simpatia. Mas não é uma questão de simpatia, é uma questão de princípio. A maior parte das pessoas não vê a dimensão histórica do que se discutiu ontem. Se o Senado tivesse votado pelo afastamento de Aécio, amanhã ou depois, qualquer parlamentar no Brasil, a partir de qualquer denúncia leviana de um promotor público, estaria sendo afastado de seu mandato antes mesmo de exercer o seu direito de defesa. Numa democracia, até os canalhas têm direito ao devido processo legal, até eles têm direito à presunção de inocência, até eles têm o direito a um julgamento justo. O afastamento do mandato parlamentar, a perda do mandato parlamentar, ela só pode acontecer como efeito da condenação. Aécio ainda nem sequer apresentou a sua defesa no processo a que vai responder perante o Supremo Tribunal Federal. Então, no momento em que ele é afastado do exercício do seu mandato, isto caracteriza claramente uma antecipação de pena. Ou seja, mata-se primeiro o condenado, depois, se o tribunal o julgar inocente, dá-se um jeito de ressuscitar o morto. Né? Então, basicamente, era isto que estava acontecendo, era isto o que houve. O ministro Fachin, na verdade, não deveria nem mesmo ter aceito o pedido formulado pelo ex-PGR Janot de afastamento do senador Aécio Neves. E por quê? Porque isso é um pedido temerário. Está pedindo uma coisa que é juridicamente impossível, uma coisa que não está contemplada pelo ordenamento jurídico. Mas, infelizmente, o Ministério Público está cheio dessas coisas. Está cheio de fazer pedidos temerários, pedidos sem menor embasamento. Quer pedido mais temerário do que as acusações contra Lula formuladas pela turma da Lava Jato, que não é baseada em provas, é baseada em convicções pessoais? Quer coisa mais temerária do que o pedido de impeachment da presidente Dilma, que também não foi baseado em provas, mas numa interpretação muito falaciosa de uns atos da presidente que foram batizados de pedaladas fiscais? Enfim, é preciso acabar com isso. Os advogados, por exemplo, estão proibidos de postular temerariamente. Estão proibidos de exercer a chamada litigância de má-fé, sob pena até de serem banidos da advocacia. Mas o Ministério Público não. Os exercentes dos cargos de promotor público ou de procurador da República apresentam denúncias à torto e à direito por aí, fazem pedidos os mais extravagantes e não acontece nada. E ainda tem ministro do Supremo que atende a esses pedidos. O ministro Edson Fachin, quando era apenas um postulante ao cargo de ministro, apresentou-se perante a imprensa nacional como um garantista, um seguidor das ideias de Norberto Bobbio, um homem para quem o artigo 5º da Constituição é a lei maior, é a lei que tem que ser aplicada em cada caso. Ele assumiu o cargo de ministro e está se revelando o mais antigarantista dos nossos ministros. As piores decisões do Supremo têm sido da lavra dele.
as decisões mais absurdas, as decisões mais contrárias ao espírito democrático da Constituição têm saído da caneta do ministro Edson Fachin. Então, é isto. A decisão do Supremo, do Senado, a meu ver, foi correta, e ela impediu que se criasse um precedente que poderia ser usado amanhã ou depois, até mesmo pelos senadores do PT, do PCdoB ou da esquerda em geral, que votaram, não por uma questão de princípio, mas por um sentimento de ódio e de vingança, pela derrocada do senador Aécio Neves. Eu não vou discutir aqui as acusações que pesam contra ele. Ele vai ser julgado. O senador vai exercer a sua defesa. Mas que são acusações muito graves, são. E tem outras ainda, outras acusações referentes ao tempo em que ele era governador de Minas Gerais. Acusações, por exemplo, de promover perseguições mesquinhas contra jornalistas que o criticavam. Eu espero, sinceramente, que nas próximas eleições o povo de Minas julgue Aécio Neves nas urnas, derrotando-o, impedindo-o de voltar ao exercício de qualquer cargo público, porque ele não merece. Mas, como a lei é para todos, ele tem o direito de responder ao processo cercado de todas aquelas garantias que a lei brasileira concede a qualquer réu. Se todos são iguais perante a lei tem que ser igual para todos, inclusive para Aécio Neves. Falei e disse.